E aí, galerinha, tudo bem? Vamos agora aqui dar início ao módulo de biotecnologia, tá certo? Falar essa aula especificamente sobre transgenia, tá bom? Galera, vê só, existe um conceito muito, às vezes, complexo a respeito de transgênicos e a respeito de biotecnologia. Na verdade, desde que o homem trabalha com pecuária e agricultura, ele faz biotecnologia. A biotecnologia, na verdade, ela não existe somente por causa da genética molecular. A genética molecular, na verdade, ela é uma ferramenta muito boa para a biotecnologia. E ela trabalha muito bem com isso, nos ajuda muito nisso. Nos fornece ferramentas interessantes. Mas se a gente lembrar, por exemplo, mais ou menos fazem 60 anos da descoberta da dupla hélice do DNA. Ou seja, da ideia do DNA, o DNA como material genético, é elucidado por James Watson e Francis Crick, tem mais ou menos 60 anos. Então, assim, antes disso, se fez biotecnologia. Agora, a biotecnologia envolvendo genética molecular é uma coisa muito recente, é uma coisa de mais de 60 anos, de menos de 60 anos para cá, tá certo? Então, assim, é uma coisa muito recente de se trabalhar. No entanto, a biotecnologia ela é exercida antigamente, na antiguidade, de que forma, Tiago? Por exemplo, quando o agricultor ele reparava que dentro da plantação de tomates que ele tinha, existia algumas árvores que tinham tomates mais doces do que outras. O que ele fazia? Ele preferia plantar cada vez mais sementes daquele tomate mais doce do que os demais. Para quê? Para que ele tivesse uma maior amplitude de tomate mais doce. Tá certo? Mesma coisa se fez com a pecuária. Uma vaca que tinha mais leite, então preferia-se que o cruzamento era feito apenas com esse tipo de vaca para que os seus descendentes tivessem uma maior produção leiteira, tá certo, do que os demais. Isso é biotecnologia, isso é que a gente chama de seleção artificial. O homem monopoliza essa ideia para o seu bom feito, para o seu bom grado. A biotecnologia é uma ciência completamente antrópica. Ela não favorece o ambiente, ela não favorece a natureza, mas ela favorece basicamente os interesses do homem, tá certo? Isso é bom, Tiago, isso é ruim. Por um lado pode ser excelentemente bom, mas nem sempre é uma coisa maravilhosa, tá certo? E dentro dessas discussões da biotecnologia, que é um módulo de 3 aulas aqui, tá certo? Transgênicos, célula-tronco e clonagem, a gente vai entrar agora para falar a respeito de transgenia. E os transgênicos, né, os organismos geneticamente modificados, os OGMs, tá certo? Eles tiveram eles tiveram e eles têm, na verdade, uma grande discussão a respeito deles. Você está vendo aqui atrás da gente, no quadro, você está observando o primeiro transgênico a ser produzido. Isso aqui é uma planta de tabaco, fumo, tá certo? Com o gene da luciferase, uma enzima que está no vagalume. Se rega isso aí com a luciferina, uma proteína, e essa planta passa a emitir a bioluminescência que ocorre lá no vagalume. Bem, por um interesse econômico, isso não tem nada de bom. Mas foi o primeiro transgênico, foi a primeira ideia, ou seja, dá certo. A partir daí começaram a produzir todos os transgênicos. Para estudar transgenia, para entender como manipular genes, é necessária uma técnica. E essa técnica, ela foi buscada, ela foi pega, ela foi evidenciada pela primeira vez nas bactérias. As bactérias, elas têm um modo de proteção muito interessante. Existem alguns vírus chamados bacteriófagos. E esses bacteriófagos, eles tendem a jogar o seu material genético no interior das bactérias, para o processo de infecção viral. No momento que o material genético viral entra no citoplasma bacteriano, a bactéria desenvolve um grupo de enzimas chamadas de enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição, elas picotam o material do vírus, evitando que o material genético do vírus se encaixe no material genético bacteriano e aí venha proceder e continuar a infecção. É uma forma de proteção bacteriana. A enzima de restrição é uma enzima genuinamente bacteriana, tá certo?
Observando esse mecanismo molecular dessas bactérias, o homem ele começou a retirar, a usar essas enzimas de restrições para cortar DNA, para cortar genes de interesse e para manipular os genes de interesse, tá certo? Essa técnica de cortar genes e isolar genes de interesse foi conhecida como técnica do DNA recombinante. E eu vou explicar como é que faz essa técnica hoje aqui para você, tá certo? Então olha para o nosso quadro aqui. Bem, técnica do DNA recombinante. Como é que funciona isso aqui? Enzima de restrição. Ele está pegando aqui a EcoR1, que é a enzima de restrição bem simples, bem tranquila, tá certo? Muito comum na maioria das bactérias, a EcoR1. Vê só, como é que eu faço? A enzima, ela corta o DNA em regiões específicas e posteriormente encaixa esse DNA em outro. Essa é mais ou menos a ideia da técnica. A enzima de restrição, ela serve basicamente só a enzima de restrição, tá? Essa ideia de colar é uma outra ideia, mas a enzima de restrição é uma enzima que corta DNA, que eu expliquei para você que a gente encontra lá nas bactérias, tá certo? Beleza? Bem, essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês aqui no cantinho, que ela acabou de aparecer, é a imagem de uma questão da Coveste, tá certo? Há muitos anos atrás, na época em que existia a primeira fase da Federal, que era elaborada pela Coveste. Não é muito tempo assim não, mas tem um certo tempinho. Como é que funciona? Preste atenção. Primeira coisa, vai pegar o DNA humano e vai mapear o gene que eu quero, tá certo? Isso não é difícil de fazer, porque na verdade já foi feito pelo Projeto Genoma desde 2001, temos essa informação. Então, primeiro processo a se fazer é o quê? É retirar o gene de interesse. Esse gene de interesse vai ser cortado, vai ser retirado pelo número 1. Então, o número 1 são as enzimas de restrição. A enzima de restrição, ela corta o DNA, ela corta o gene de interesse, tá certo? Posteriormente, o que é que vão fazer? Vão pegar esse gene de interesse e vão colocar num plasmídio de uma bactéria. O que é um plasmídio bacteriano? O plasmídio bacteriano, na verdade, é o local, é um DNA, perdão, que fica disperso no citoplasma bacteriano, e aí eu vou retirar esse DNA, vou fazer um corte nele, com a mesma enzima de restrição que eu utilizei para cortar o DNA original, tá certo? E vou colocar o gene de interesse desse meu plasmídio bacteriano. Esse meu plasmídio bacteriano agora é colocado, é posto na bactéria, que foi retirado ele, e aí esse plasmídio começa a se duplicar várias vezes na bactéria, gerando a proteína que eu quero ou a substância de interesse que eu quero, tá certo? Eu vou pegar essa imagem aqui que ela mostra melhor essa ideia. Então, vê só. Peguei o plasmídio bacteriano, retirei o plasmídio da bactéria, peguei aqui agora o gene de interesse e cortei com a enzima de restrição. Vou pegar o gene de interesse e vou colocar no plasmídio. Esse plasmídio posteriormente é colocado, é devolvido à bactéria. Toda vez que essa bactéria se duplicar, vai se duplicar o plasmídio e a expressão desse gene de interesse. Por exemplo, digamos que eu cortei aqui o gene da insulina humana. Aí eu vou colocar o gene da insulina no plasmídio bacteriano. Esse plasmídio agora, com o gene da insulina, é colocado na bactéria. E toda vez que essa bactéria se duplicar, ela vai produzir agora ela vai produzir agora insulina para mim, tá certo? Purifica-se depois essa insulina e vende-se no mercado, tá certo? Essa é uma forma bem simples de fazer insulina transgênica, e isso é um benefício muito importante. Esse exemplo aqui, ó. Eu corto o gene da insulina, boto o gene da insulina no plasmídio, né? Corto o plasmídio com enzima de restrição, coloco o gene de interesse no plasmídio e vou devolver esse plasmídio à bactéria. O plasmídio, ele tem uma capacidade interessante. Ele pode se duplicar várias vezes, tá certo? No interior da bactéria, independente da bactéria se duplicar ou não. Toda vez que esse plasmídio se duplicar, ele vai aumentar o número de genes de interesse que eu coloquei, tá certo? No caso aqui, o gene da insulina, e essa bactéria vai produzir para mim uma grande quantidade de insulina, de certa forma, transgênica agora, tá certo? Eu só queria que você prestasse atenção na seguinte forma. Eu peguei o gene humano e coloquei no DNA bacteriano. Isso é transgênico. É pegar um gene de uma espécie e colocar no DNA de uma outra espécie qualquer.
formei aqui esse DNA. Essa técnica de pegar genes de interesse, inseri-los em plasmídio, é a técnica do DNA recombinante. Esse plasmídio de posse do gene de interesse recebe o nome de DNA recombinante. Beleza? Da paz? Tranquilo? Vamos olhar essa imagem aqui. Essa imagem aqui ela é legal. É uma imagem bacana. Deixa eu só tirar essa faixinha e botar pra cá. Pronto. Vê só. Tá aqui o plasmídio, tá aqui o gene de interesse que eu quero, tá certo? Deixa eu voltar pra cá. Tá aqui o gene de interesse que eu quero. Peguei o plasmídio, peguei o gene de interesse que eu quero. Vou usar a enzima aqui chamada EcoR1 para cortar o plasmídio e a EcoR1 para cortar o gene de interesse. Vou pegar o gene de interesse e vou inserir ele no plasmídio. Agora eu vou ter o plasmídio aqui com o gene de interesse. Com o gene de interesse rosa aqui colocado. Certo ou não? Certo. Esse plasmídio com o gene de interesse recebe o nome de DNA recombinante. Esse plasmídio é devolvido à bactéria, ele vai se duplicar várias vezes no interior da bactéria, a bactéria vai se duplicar várias vezes e essa bactéria vai produzir pra gente insulina, por exemplo. Somatotrofina, o hormônio do crescimento, também colocado assim. Pega essa bactéria, bota no meio de cultura, tá certo? Depois extrai-se essa substância de interesse por um processo de filtração. Isso não é tão difícil de fazer em laboratório, não. É mais simples, tá? Só pra gente ver se você realmente aprendeu, vou cortar o plasmídio com a enzima de restrição. A mesma enzima de restrição que eu utilizei para cortar o plasmídio, eu vou cortar o gene de interesse, separei o gene de interesse, vou inseri-lo no plasmídio e tenho agora aqui o DNA recombinante plasmidial. Esse plasmídio aqui com o gene de interesse. Vai ser colocado na bactéria e assim prossegue. Beleza ou não até aqui? Tranquilo? Na paz? Pessoas, vejam, quando a gente fala, a técnica é essa, tá? Quero que você olhe para mim, olhe para mim. A técnica, ela é essa. Não muda. É essa ideia aqui atrás da técnica. Não vai mudar, tá certo? Ela, de certa forma, de entender é simples. No entanto, a problemática do transgênico não é entender o mecanismo pelo qual eu faço isso, mas sim entender os questionamentos. Por exemplo, o transgênico é bom ou é ruim? E por que o transgênico seria ruim? Existe uma norma, uma lei, onde todo alimento que usa organismos transgênicos, eles precisam usar esse símbolo aqui atrás, tá certo? Esse símbolo amarelo, deixa eu botar ele aqui, perdão, agora. Esse símbolo amarelo aqui, vocês estão vendo aqui atrás, tá certo? Pronto. Esse símbolo amarelo, tá certo? Com esse T aí. É necessário que se tenha isso daí, tá certo? Na verdade, a maioria das substâncias e dos alimentos que você come, que eu como, eles têm organismos transgênicos. Trigo transgênico, verduras transgênicas, tudo isso. Soja transgênica, tá? A maioria dessas substâncias. Vamos olhar aqui pro quadro, bora? Olha aqui pro quadro. Bem, eu coloquei aqui essa imagem aqui de um pato com cara, de um passarinho com cara de jacaré, muito bem montado aqui, muito bem... Dá uma ideia aqui bem louca disso aí. Mas, na verdade, o transgênico é isso. É pegar a gene de uma espécie e colocar em outra. Esta é a ideia da transgenia. As substâncias que você come, os alimentos que você come no dia a dia, que você dá para os seus animais, têm alimentos transgênicos. Né? Você e eu não estamos longe disso. Tá? Bem, a maior produção de transgênicos no mundo é realizada por essa empresa chamada Monsanto. Quer que você olhe para mim agora para a gente começar? Monsanto é uma empresa que trabalha com agricultura, tá certo? E ela é uma das maiores empresas de produção de alimentos transgênicos. Não de alimento transgênico, mas matéria-prima transgênica, trigo, soja e assim vai. Trabalha com transgênicos. Esse cartaz especificamente foi feito pelo Greenpeace, tá certo? E em um protesto contra a Monsanto, exatamente pelo fato do uso do alimento com transgênico. Bem, Tiago, o transgênico faz bem ou faz mal? Bem, ninguém fabrica, nenhum laboratório faz o transgênico com o sentido de fazer mal.
de ser ruim. Muito pelo contrário. A insulina transgênica hoje, ela é barata de se comprar, e se você acha cara, ela realmente é barata hoje, porque antigamente teria que se extrair de cadáveres humanos, de bois e de porcos, para se ter uma insulina mais ou menos com o preço atual. Então a extração era cara. Mas a insulina transgênica barateou o custo. É em grande escala isso aí. Então ficou mais barato. Então é uma coisa excelente, maravilhosa. Tá certo? Mas, e o alimento que você come? Bem, é o seguinte. Existe um órgão que você pode acessar a internet, tá certo? Chamado CTN-Bio. Vou repetir a você. CTN-Bio. C de cachorro, T de tatu, N de navio, Bio. É o Conselho Técnico Nacional de Biossegurança, tá certo? É esse órgão que vai aprovar o que entra de transgênico no Brasil e aquilo que é reprovado como transgênico, tá certo? Lá você vai encontrar uma série de informações e você vai encontrar o mais importante, quais são os critérios pelos quais o transgênico deve ser admitido no Brasil e quais são os critérios que devem ser reprovados para entrar no Brasil, para não entrar no Brasil, no caso. Bem, basicamente, em todas essas técnicas, em tudo, é puro empirismo. O que é empirismo? Testar. Se faz testes. Passou nos testes, passou. Entra. Mas será que o transgênico que eu estou comendo hoje, daqui a 50 anos ou daqui a 40 anos no meu organismo, esse gene exógeno, esse gene de fora, será que ele pode ser ativado de alguma forma e produzir uma proteína deletéria que venha trazer malefícios a mim? Bem, se vai fazer isso, nós não sabemos. Tá certo? É uma grande interrogação. E essa interrogação, na verdade, é a resposta do transgênico. O transgênico é ainda algo que a gente não sabe dizer se vai fazer bem, se vai fazer mal. Tá certo? Os benefícios são gigantes. As coisas são maravilhosas. Mas será que ao longo prazo do uso do transgênico vai ser ruim? Eu não estou dizendo a você, pare de comer, pesquise e pare de comer tudo aquilo que tem transgênico. Você vai passar fome. Tá? Não faça isso não, pelo amor de Deus. Tá bom? Mas fique atento à ideia do transgênico. Leia, entre no site da CTN-Bio. É um órgão nacional. Ele vai trazer informações interessantes para você. Traz temas para a gente escrever uma redação, traz uns conceitos básicos para isso, tá certo? Beleza? Tire suas próprias conclusões a respeito do transgênico. Mas para a prova, o questionamento do transgênico é bom ou é ruim? O empirismo vai dizer isso. O empirismo, o trabalho, o teste. Tá certo, galerinha? Beleza? Até a próxima. A gente se encontra nas próximas aulas de clonagem e celotronco. Tchau, tchau.